Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, boa tarde. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui nesse nosso canal de pequenas palestras espíritas. Hoje nós queremos falar sobre ética. E para isso, eu escolhi aquele episódio vivido por nosso Senhor Jesus Cristo na casa de Zaqueu. E na Bíblia ficou conhecido assim, Jesus em casa de Zaqueu. Dessa forma que lá está. Em Lucas 12, 13 e 21, 1. Vamos lá. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguiu devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Quer dizer, ele era baixinho, pequenininho, saiu correndo, subiu na árvore, ficou lá, naquele anseio, naquele desespero para ver Jesus. E isso já tinha um motivo, nós vamos ver aqui. Jesus, chegando a base, dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isto, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Então, imediatamente, toda aquela turba que estava por ali, seguindo Jesus, bajulando Jesus, com certeza esperando favores, no tocante a milagres e outras coisas mais, do Mestre Jesus, imediatamente começaram a bajular o Mestre. Ele foi se hospedar na casa de um homem de má vida. E que má vida era esta? Simplesmente porque Zaqueu, ele era chefe de publicanos, responsável pela coleta dos impostos para o templo deles lá, e também dos impostos que eram cobrados pelos romanos, e ele era chefe dessa turma todinha, ele era o publicano-chefe, era assim, tipo o gerente, o supervisor de tudo aquilo ali. E, com certeza, e diz lá na Bíblia que ele enriquecera muito, ele era um homem muito rico. Por quê? Ele não agia com ética com as pessoas. Ele extorquia. E nós vamos ver que isso aqui está na confissão dele mesmo. Tá? Ele mesmo, falando com Jesus, ele confessou que extorquia as pessoas. Desse jeito, olha você ver. O que é o homem quando leva aquele choque de consciência na presença de alguém que tem moral e que às vezes não precisa nem falar. Só de estar na nossa presença, a gente baixa as vistas, porque realmente estamos diante de alguém grandioso, em moral, em realeza, e tudo isso era nosso Senhor Jesus Cristo, Muito bom. Então, chegando lá, certamente foram lá para dentro da casa de Zaqueu, foram jantar e tal, e em dado momento aconteceu isso aqui, ó. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. De imediato, ele disse para o nosso Senhor Jesus Cristo que dava metade dos bens dele aos pobres. E não consta na Bíblia que Jesus tinha falado com Zaqueu: eu quero que você dê seus bens aos pobres, você precisa ajudar as pessoas, Zaqueu. Jesus não falou nada disso, pelo menos não consta aqui, que Jesus falara ou admoestara que ele deveria doar metade de seus bens aos pobres. E ele continua: e se causei dano a alguém, seja no que for, olha bem, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o a 4 tantos, com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para salvar e salvar o que estava perdido. A missão do Cristo foi a de resgatar todos nós, fazendo-nos lembrar o que o Pai maior, o Criador, sempre quis para todos nós. Essa é a verdade. Porque, com certeza, nós que ali estávamos nessa época, e muitos ainda reencarnados nesse século XXI, final de transição planetária na Terra, muitos de nós já estávamos ali, e estamos aqui até hoje, cometendo os mesmos erros. Mas alguma coisa havia acontecido na consciência do Zaqueu, e só de ouvir falar naquele homem,
na moral daquele homem, dos milagres que aquele homem realizava, ele começou a ficar preocupado. Tanto que ele se esforçou mais só para ver de longe, queria ver só esse homem. Mas Jesus o viu e entrou na casa dele. E os outros, o que fizeram? Deitaram falação e críticas ao mestre Jesus, dizendo que ele tinha ido se hospedar na casa de um homem de má vida. Mas esse homem não era de má vida, assim, ele era oficialmente um cobrador de impostos, um funcionário público, um fiscal federal hoje, da Receita Federal, ou algo assim. Era o que ele era. Agora, mas só que ele não agia com ética, né? Ele certamente extorquia, ele cobrava além do que devia para tirar alguma coisa para ele. E outras palavras, nosso irmão Zaqueu devia ser meio corruptozinho, né? Devia gostar de uma propinazinha. Coisa que não se vê mais hoje em dia, graças a Deus. Principalmente no Brasil nós não temos nada disso mais, não é mesmo? E ele confessou isso para Jesus: se eu causei prejuízo, vou devolver 4 vezes mais. Porque ele tinha certeza que muito prejuízo ele vinha causando a todas as pessoas. E Jesus, mas o curioso é que Jesus não falou nada disso com ele. Zaqueu, Jesus não disse assim para ele: Zaqueu, você é um homem desonesto, meu filho, você é um homem pecador, um propineiro, um ladrãozinho, que faz mau uso da coisa pública, Zaqueu, malversação da coisa pública. Você tem que mudar, Zaqueu. Nada disso o mestre falou. Só a presença do mestre tocou o homem e ele naquele momento decidiu mudar todo o caminho da vida dele. Primeiro, doando metade de tudo que ele juntara, porque sabia de antemão que não foi aquela metade, não foi de maneira honesta, e os prejuízos que ele causou, vou devolver 4 vezes mais. Então, se ele cobrou um denário a mais de alguém ali, toma aqui 4 denários. Para começar, e estava muito bom, né? Ele mudou naquele momento, percebeu o quão errado ele vinha agindo com as pessoas e resolveu mudar. Mas Jesus disse assim, olha bem, esta casa recebeu hoje a salvação. Meus irmãos, só recebeu. Veja bem, pensem bem nisso. Esta casa recebeu hoje a salvação. Aqui não está dizendo que Jesus chegou, salvou, e se o Zaqueu morresse naquele momento, ele sairia voando para o céu, para os braços de Deus, para a glória de Deus. Nada disso. Só disse o seguinte: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão. E desde lá do Velho Testamento, é só pesquisar lá, quem quiser pesquisar, que Deus nosso Pai sempre diz: eu não quero que o ímpio morra, mas quero que o ímpio se converta. E para manter essa sua firmeza em relação a nós, o Pai que não quer que nós morramos, mandou o filho mais velho dele, nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, descer das alturas para nos fazer relembrar de tudo isso. Porque essas questões de ética, de moralidade e de agir correto, nós que estamos aqui hoje, 8 bilhões de pessoas na Terra, já estamos ouvindo isso há muitos e muitos milênios, não só aqui na Terra, muito provavelmente em não sei quantos planetas por aí. Quantas encarnações nós já vivemos? Já fomos deserdados de quantos planetas por insistirmos no erro? Mas Deus, nosso Pai, mandou o nosso irmão mais velho, nosso Jesus Cristo, aquele que criou a Terra, o planeta Terra, por ordem de Deus, aquele que se autodenominou como o bom pastor, aquele que vai atrás da ovelha perdida. Se ele tem 100 e uma se perdeu, ele guarda as 99 e vai atrás. E o Mestre Jesus chegou aqui para nos fazer lembrar tudo isso. Então essa é a grande lição que nós temos que tirar daqui, porque essa questão aqui da salvação, que entrou naquela casa, por ele ser filho de Abraão, então vamos tirar aqui esse filho de Abraão, por ele ser filho de Deus, como todos nós, a salvação entrou, chegou, despontou, mas ele não estava salvo. Ele mesmo, Zaqueu, já havia assim, presumido que ele tinha que começar a fazer muita coisa, mas não era só dar metade dos bens aos pobres, não era só pegar ali quem ele tomou, quem ele propinou daqui ou propinou dali, devolver 4 vezes. Não é bem isso não. Porque toda vez que nós erramos com as pessoas, cometemos erros, nós atraímos uma onda muito grande de mal. O mal que nós criamos, né, nos cerca. Porque ao extorquir alguém aqui, ao agir com falta de ética com alguém aqui, ao falar mal de alguém sem prova aqui, eu gero todo o mal em volta de mim.
eu prejudico aquela família daquela pessoa, eu prejudico outros alguém da sociedade, e tudo de ruim que acontecer com pessoas em função daquilo que eu fiz, eu vou ter que resgatar. Então não bastava nosso irmão Zaqueu dar metade dos bens e indenizar 4 vezes mais as pessoas que ele havia extorquido, que ele havia causado prejuízo. É isso que nós temos que saber, porque a filosofia que se vende hoje e que nós precisamos entender muito bem, basta arrepender, está tudo resolvido. Não é assim. O arrependimento é muito importante, porém, o resgate de todas as suas faltas com as pessoas, o pagamento de tudo, o ressarcimento de todos os ceitis que você deu de prejuízo, ou eu, ou nós, seja de que forma for, tem de ser resgatado. Daqui não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. Entenderam aí, meus irmãos? É assim que nós temos que entender. Então vamos ver então agora, na segunda parte desse vídeo, como foi que o nosso irmão Zaqueu resgatou isso. Onde foi e como foi e em que ano foi. Até isso nós vamos saber. Por enquanto eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus.